Pois é, gente, passamos da metade dessa temporada de Demolidor Renascido e finalmente tivemos aquilo que todo fã de super-herói gosta, né? Que são muitas e muitas cenas de lutinha. Aliás, é até sacanagem chamar de lutinha, já que o pau comeu generalizado nessa série, com direito a muita trocação e porrada. Seja a gente vendo o Matt usando seus poderes e habilidades em público, ou já trajado como um homem sem medo, saindo no soco com o Muso. Então bora aqui para as nossas análises dos dois últimos episódios de Demolidor Renascido que saíram, né? Episódio 5 e 6, algo que até então a Disney nunca havia feito nas suas séries Marvel, que são lançar episódios juntos ali no meio da temporada. Geralmente ela faz isso no início, disponibilizando um ou dois episódios de uma vez, para criar um buzz, né? Criar aquele interesse do público, mas no meio da temporada assim, eu nunca vi. Eu notei que algumas pessoas estavam até dizendo que a Marvel fez isso porque o público estava reclamando muito da falta de ação, então de repente eles pudessem ter antecipado dois episódios de uma vez, né? Dois episódios onde aconteceu bastante coisa, mas na verdade não, gente. Esse lançamento duplo já havia sido agendado um tempo atrás, tá? Mas de qualquer maneira, eu acho que veio muito bem a calhar. Eu vou dizer para vocês que essa coisa de uma história um pouco mais lenta, trabalhando melhor os personagens, as motivações, criando aquele clima, não é necessariamente algo que me incomoda, não, tá? Até porque na época da Netflix era assim também. A gente tinha alguns episódios onde era muito investigação, o Matt naqueles dramas todos ali com a Karen, o Fog, enfim. E só nos dois últimos episódios é que a porrada comia de verdade. Mas eu concordo que sim, né, gente? Falta ação, é a história de super-herói, eu acho que as coisas têm que ser muito bem equilibradas, e aqui, pelo menos pra mim, a série chegou num ponto muito certo, e a gente gosta de uma boa cena de pancadaria, né? É justo, é honesto e todo mundo curte. Bom, no episódio 5, ele se passa basicamente todo naquele cenário do assalto ao banco aonde o pai da Kamala Khan trabalha, né? O Yusuf Khan trabalha no banco como gerente assistente. O Matt vai lá para pedir um empréstimo, enfim, né, para poder expandir o seu escritório. É aquele tipo de coincidência que acontece muito no universo Marvel, seja nos quadrinhos, seja no próprio MCU. Eu acho bacana porque mostra que existe todo um ambiente interconectado ali em muitas instâncias, né? Não necessariamente só com os heróis e os vilões. Não, gente, tem todo um organismo de conexões e contatos ali que funcionam muito bem. E esse encontro entre os dois é muito bacana porque traz alguns elementos legais para a narrativa. Primeiro porque o Matt tem que usar seus poderes em público. E ele sempre procura fazer isso de uma maneira muito chavada, como se diz aqui no Rio de Janeiro, quando ele tá sem o seu uniforme, ainda mais durante o dia, em plena luz do dia, tendo câmeras de segurança, enfim, ele faz isso de uma maneira bem disfarçada, porque afinal de contas, né, para grande parte, ou melhor, para todo mundo que não conhece que ele é o Demolidor, ele é apenas um advogado ali com as suas limitações, então ele tem que fazer isso de uma maneira muito disfarçada. Ele aparentemente confia no Yusuf Khan, ele sente que o pai da nossa querida Kamala Khan, ele é uma pessoa de bom coração, que ele é confiável, gentil, então ele usa um pouco desse sexto sentido que o Demolidor tem, né? Que é uma coisa que ele usa lá nos quadrinhos também. Às vezes o Matt, ele tem essa coisa de, conversando com as outras pessoas, às vezes ele consegue sentir o caráter, a bondade, a honestidade nas outras pessoas, né? Uma espécie de sexto super sentido que ele tem, que nem sempre, tá? Não só necessariamente está ligado aos seus superpoderes, já que ele consegue ouvir os batimentos cardíacos, saber se a pessoa está nervosa, se ela está mentindo, pelo cheiro, né? Se ela está suando muito, enfim, né? Não só usando os seus sentidos normais, mas o Matt Murdock sempre teve um pouco desse sexto sentido. E também mostrando a expansão do seu escritório, já que a situação tá ruim, né? A gente sabe que existe todo esse histórico do Matt Murdock sempre atender pessoas mais pobres, necessitadas, enfim, que não podem pagar grandes advogados. Então, ele está procurando essa expansão. Isso é uma coisa que nos quadrinhos acontece também. Nem sempre o Matt Murdock será esse advogado duro, né? Não, gente, em alguns momentos ele vai estar vivendo muito bem, em grandes apartamentos, até porque ele necessita
de ter um grau, né, um nível de recursos considerados para manter a sua atividade como vigilante. Então, sim, né, ele precisa trabalhar, ele vai ganhar dinheiro, é cheio de altos e baixos a vida do Matt Murdock, né? Às vezes ele tá ganhando muito bem, às vezes ele tá realmente ali devendo boleto como o Homem-Aranha, mas no geral acho importante essa expansão. E uma coisa que esse episódio deixou muito claro e que já havia sendo trabalhado ao longo de toda essa temporada, e que eu tô vendo poucos, né, colegas aqui que produzem conteúdo falar sobre isso, que é basicamente essa grande homenagem, essa coisa de trazer a cidade de Nova York como um personagem vivo na série, né? E o que eu quero dizer com isso? Bom, a gente que cresceu lendo os quadrinhos da Marvel, principalmente desse cenário urbano, Homem-Aranha, Justiceiro, enfim, a gente cresceu com diversas referências de uma cidade que a gente nunca viu, que a gente nunca conheceu, e até de uma época que você não tinha internet para pesquisar muitas coisas. Então era muito comum um moleque de 10, 12 anos, né, que às vezes nunca saiu da sua cidade, saber o que é o Madison Square Garden, saber o que é Manhattan, saber o que é o Brooklyn, a ponte do Brooklyn, Hell's Kitchen, saber, sei lá, o que é o Central Park. Por quê? Porque são cenários onde as histórias dos vigilantes, né, desse meio urbano da Marvel, ocorrem em Nova York. Então a gente cresce com essas referências e a cidade de Nova York passa a ser também um grande personagem, assim como Gotham City é para o Batman, só que, né, a gente sabe que no universo DC eles trabalham com cidades fictícias na maioria das vezes, e a Marvel não, ela utiliza referências ali reais, né? Inclusive tem aquela célebre história lá na homenagem, né, de quando teve o ataque às Torres Gêmeas, o World Trade Center, enfim. Então eles tentam usar o máximo de referências reais possíveis. Eu acho que isso para o público norte-americano faz muito sentido, talvez aqui para a gente nem tanto, mas eles estão trazendo isso para a série também. Ao longo de todos os episódios a gente vê algumas pílulas daqueles docs que a sobrinha do Ben Urich traz ali, com os depoimentos dos nova-iorquinos sobre a situação da cidade, a opinião pública, sobre segurança, sobre o prefeito, sobre os vigilantes, enfim. E aqui a gente tem também algumas outras referências, o que faz desse episódio uma grande homenagem, sim, à cidade de Nova York. E quando eu digo homenagem, é levando em consideração as diversidades, né, dessa grande megalópole. Primeiro, né, nós temos ali naquele diálogo do Matt Murdock com o Yusuf Khan algumas referências bem interessantes, né? Eles comentam dos lugares de onde eles vieram. O Yusuf Khan fala que ele mora em Jersey City. E eles relembram que a cidade de Jersey, né, aquela região ali, é uma região que é portuária, e ela foi uma porta de entrada, né, literalmente, para muitos imigrantes. A gente vê isso em outros filmes também, geralmente esses filmes de imigração, né, de histórias que começam de pessoas saindo da Europa e indo para os Estados Unidos, muitas entram ali pela região de Jersey, né, Jersey City, inclusive os imigrantes indianos, ao qual, né, faz parte ali a família da Kamala Khan. E o Matt Murdock, que é de Hell's Kitchen, que é aquele subúrbio, né, que tem toda a grande cidade, que é super populoso, né, fica bem no centro da cidade, não é necessariamente um lugar seguro, não é necessariamente um lugar bonito, né, geralmente fica naquelas partes antigas, com prédios ali meio esculhambados, enfim, mas é uma região de pessoas muito diversas, trabalhadoras, honestas, e o Matt sempre deixa isso muito claro. Outra coisa que fica bem enfatizada é que todo esse episódio se passa durante o feriado de São Patrício, né, St. Patrick's Day, que ocorre em 17 de março nas principais comunidades anglofônicas, né, nos países anglofônicos, ou seja, países que fazem uso da língua inglesa como um todo. É uma data muito específica para a comunidade irlandesa, espalhada pelo mundo todo, principalmente nos Estados Unidos também. Acabou se transformando numa data comercial para a galera tomar cerveja em pub, e inclusive aqui no Brasil, tá, tem meio que uma playboyzada que adora pegar esse festival, né, esse feriado de São Patrício, que pra gente não é feriado nenhum, e vai pra pub tomar cerveja, usa lá a cartolinha com o trevo, enfim, né, hoje em dia faz parte aí da cultura comercial das coisas, mas nos Estados Unidos isso é
realmente muito relevante, porque a comunidade irlandesa norte-americana também é muito populosa e fez parte, né, desse aumento, dessa expansão em grandes cidades, como é o caso de Nova York. Se a gente for puxar na história, a grande fome na Irlanda, ali entre 1845 e 1852, foi o principal motivo da imigração irlandesa para os Estados Unidos. Só em 1854, nós temos entre 1,5 milhão a 2 milhões de irlandeses que deixaram seu país para viver o sonho americano. A imigração irlandesa nos Estados Unidos foi muito intensa, tá? De acordo com dados do censo norte-americano, 33,1 milhões de americanos disseram ter ascendência irlandesa, ou seja, 10,4% da população dos Estados Unidos, segundo o último censo. Este número é 7 vezes maior que a população da própria Irlanda, que conta somente com 4,6 milhões de habitantes ali aproximadamente. E como a gente está falando dessa diversidade cultural em Nova York, esse episódio traz outras referências também que não são necessariamente de americanos, mas que estão ligados a esse mesmo cenário. Durante a cena de assalto, o Matt Murdock é referenciado ali talvez como um personagem de Charles Dickens, que foi um escritor em inglês e que é muito popular nos Estados Unidos e no mundo todo, tá? Ele é considerado um dos grandes, né, um dos maiores romancistas da era vitoriana. Dickens é autor de clássicos como David Copperfield, Grandes Esperanças, Oliver Twist, todas as obras inglesas, mas que são muito aceitas e muito usadas durante a educação e os estudos literários norte-americanos. O próprio Charles Dickens foi muito influente em Nova York, onde, durante a sua passagem pela cidade, participou de bailes, turnês e palestras. Outro personagem citado nessa cena também é o jogador de hóquei no gelo, Mark Messier, que é um jogador canadense, atualmente aposentado, mas ele foi o único jogador a ser capitão de duas equipes campeãs, o Edmonton Oilers em 1990 e o New York Rangers em 1994. Né? A influência do Mark Messier e a sua presença no cenário esportivo norte-americano é tão grande que, em sua homenagem, a Associação de Hóquei no Gelo, a Liga Norte-Americana de Hóquei no Gelo, batizou um prêmio para os jogadores que se destacam na liderança de suas equipes, como Mark Messier Leadership Award, para ver como o nome do cara é muito bem lembrado e ele é um grande figurão aí do cenário esportivo norte-americano. E isso tudo se a gente levar em consideração, né, ainda sobre essa diversidade, que a gente está vendo um diálogo entre um descendente de irlandeses e indianos ali, enfim. Parece bobeira, gente, né? Talvez eu tenha que tomado um grande tempo da nossa análise falando sobre isso, mas eu acho bacana. Eu acho bacana porque isso enriquece bastante esse cenário, eu acho que tem muita relação com os quadrinhos, eu acho que faz parte desse cânone, dessa mitologia, do personagem, né, das suas histórias, então eu acho legal que eles tragam isso pra série, sim. Partindo diretamente pra cena do assalto agora, né, que é onde desenrola toda a ação e tensão desse episódio, a gente vai entendendo que aquela gangue, né, aquele grupo tá ali para cumprir as ordens de um tal de Luca, que depois a gente entende também que é um daqueles gangsters que estão desafiando a autoridade do Wilson Fisk, né? Eles foram mandados ali para recolher aquele diamante, enfim. Isso com certeza terá um desenrolar maior lá na frente, tá? Acho que tem algumas referências bacanas aqui. E coisas que vão acontecendo por esse episódio, né? Por exemplo, aqui o Matt faz jus à sua alcunha de homem sem medo. A gente vê que ele tem que realmente tomar conta daquela situação, né? Ele já havia saído do banco, ele acaba ouvindo as coisas acontecendo, retorna, né, para tentar conter a situação da melhor forma possível. Está em plena luz do dia, ele não pode usar seus poderes ali de maneira ampla, até porque seria um risco para as pessoas que estão ali também, então ele tenta lidar com a situação de diversas maneiras. Uma delas é utilizando algo que é muito característico das histórias do Demolidor, e às vezes um pouco esquecida, tá? Que é esse senso de humor irônico, essa coisa falastrona que o Matt Murdock tem, que lembra até um pouco o Homem-Aranha, tá? Nas fases mais antigas, clássicas, nas fases do Stan Lee,
a gente pode dizer que o Demolidor era meio que um Homem-Aranha também, né? Fazia um monte de piadinha, não calava a boca nunca, irritava todos os seus oponentes, seus vilões, seus rivais ali o tempo inteiro, provocando raiva, né? Deixando essas pessoas irritadas, algo que o Homem-Aranha faz muito bem. Depois o Matt Murdock entra em diversas fases, né? Como a fase ali soturna, gótica, sombria do Frank Miller, mas a história do Matt Murdock ela é cheia de altos e baixos nesse sentido. Mas sim, ele sempre teve essa coisa meio irônica, meio cínica, meio ácida que a gente vê aqui. Temos ele também agindo ali de maneira furtiva, né? Até tentando lutar, naquela luta lá na escada. A gente vê que ele tentou imobilizar o cara sem fazer nenhum barulho, né? Então ele usando diversas habilidades ali de imobilização, dar um armlock, né? Um estrangulamento ali. Eu não sou bom de jiu-jitsu, posso estar falando besteira aqui, não vou entrar nisso, para a gente ver que ele consegue conter a situação, inclusive usando seus poderes na frente do Yusuf Khan, né? Mesmo que de maneira velada ali, mas porra, o cara, né? Um advogado deficiente visual abrindo um cofre. Como assim? Tudo isso no tato e na audição, né? A gente percebe que ele toca os dedos ali na porta do cofre para sentir as vibrações, né, das engrenagens, enquanto ele está escutando os cliques ali conforme ele vai girando lá a tranca, né? Mostra realmente assim o quão grandes são os super sentidos dele. Às vezes as pessoas esquecem um pouco isso, mas o Matt ele não usa só a sua audição, né? O seu próprio tato, o seu paladar, o olfato, tudo isso é extremamente apurado, gente. Eu sempre fico impressionado pelo fato dele ler jornais, revistas, enfim. O Matt Murdock ele pode ler qualquer coisa escrita que não seja em braille, tá? Porque ele consegue sentir nas pontas dos dedos o relevo da tinta das coisas que são impressas. Então daí você vê realmente como são grandes os superpoderes, né, dos super sentidos dele. E termina ali com aquela cena gostosa dele espancando o chefe lá da gangue que saiu disfarçado de policial, quando ele quebra a perna do cara. Meu amigo, eu que janto com meu joelhinho aqui meio dolorido, cara, dei um pulo da cama, né, gritei um ai doloroso, porque até eu senti ali, né, esse nunca mais vai jogar bola, cara, é impressionante. Mas de qualquer maneira foi um bom episódio tenso, né, onde tudo poderia acontecer ali dentro daquele banco. Foi um episódio que nós tivemos o herói agindo como herói sem o uniforme, tá? Isso é importante também da gente dizer. Mas o Matt nunca mais se vestiu com seu uniforme e tal. Tudo bem, mas isso não faz com que ele não consiga agir como um herói. Nesse chamado ao herói continua acontecendo ali. Se eu fosse fazer uma crítica negativa, foi a participação da Ang Kim, né? Da Andy Kim, que ela já vinha aparecendo, né, de maneira recorrente na série em alguns momentos, que foi aquela oficial de polícia ali agindo como a negociadora. E, cara, toda a ação da polícia foi desastrosa, né? Um banco cheio de reféns, os caras armados até os dentes, e a polícia vai fazer uma invasão ali em plena luz do dia, um negócio meio mal organizado, né? E tudo bem, a gente sabe que tinha que ter a cena lá para a história se desenvolver, mas eu não vejo a polícia fazendo uma ação desastrosa como aquela, sabe? É aquela coisa mais da SWAT, operando, negociando. Então ficou um negócio meio zoadinho assim, mas, né, a gente releva isso, porque no geral foi um bom episódio. E entrando no 6º episódio, que também foi muito tenso, já que finalmente Matt Murdock larga sua aposentadoria e retorna como Demolidor vestindo o traje, tendo seu primeiro encontro com o Muso, tá? Mas antes disso, eu acho legal a gente trazer à tona a participação, né, e as referências ali a um outro vigilante do universo Marvel, que é o Espadachim, que já apareceu, tá? Já apareceu no MCU, talvez, né? Se você não for muito ligado, se você não acompanha muito esse universo de super-heróis, ele já apareceu, né? Aqui nesse episódio mostra ali uma cena numa reportagem dele agindo, né, meio que encapuzado ali, atacando uns bandidos, enfim, e sendo já chamado de Espadachim, mas depois ele aparece, né, na sua versão civil naquela festa dada pelo Wilson Fisk para arrecadar fundos com a elite de Nova York. Eu estou falando do Jack Duquesne, né, que é o alter ego
do espadachim, que, como eu disse, já apareceu no MCU, já que ele é o noivo da Eleanor Bispo, que é a mãe da Kate Bishop, a nossa nova Gavião Arqueira, né, que apareceu na série do Gavião Arqueiro. Um pouco confuso, mas o personagem está lá, ele faz a sua aparição lá, e aqui a gente já vê ele agindo como vigilante, né? É um ricaço que tem ali como hobby enfiar a espada em marginal, né? Mas eu acho bacana que é mais um vigilante para esse cenário urbano que a Marvel está construindo. Uma coisa que a gente pode dizer é que esse 6º episódio foi um episódio de limites sendo quebrados, tanto pelo Rei do Crime, Wilson Fisk, como pro Demolidor, né? E aí, começando pelo Fisk, eu tô vendo algumas reclamações, né, de parte do público dizendo que esse Rei do Crime tá muito Nutella, tá muito frouxo, que o cara tá aguentando um monte de coisa, cadê aquele Rei do Crime, né, que comandava tudo ali com mão de ferro e tal. E é justamente o contrário, gente. O Wilson Fisk aqui, ele tá fazendo o papel de político, ele tá tentando contornar situações, ele tá tentando não transparecer essa loucura dele, né? E aí você vê como que o ator é bom, porque sempre que ele tá ali numa situação que ele tá se segurando, você vê o rosto dele tremendo, a boca tremendo, a mão dele que não para, né? Ele tá sempre mexendo as mãos assim, pronto para estrangular alguém. Então é justamente esse controle que ele tá tentando ter, e aos poucos ele tá perdendo, é que deixa a coisa muito mais interessante. E essa coisa do Rei do Crime prestes a explodir, levando ele ao limite, a gente vê durante todo esse episódio, né? Primeiro ele sendo afrontado por aquele gangster lá, o Luca, e outros, né? Já que o Rei do Crime e a Vanessa não estão podendo operar diretamente como líderes centralizadores desse cenário dos chefes do crime de Nova York, então a coisa está correndo meio solta, você vê que ele está sendo desrespeitado dentro do próprio gabinete, né? Aquilo deixa ele furo, deixa ele puto, então a qualquer momento ele vai realmente ter que lidar com essa situação. Ele está sendo afrontado pelo próprio Muso, que faz os seus grafites ali de maneira a ofender, a fazer uma crítica à política do Wilson Fisk, né? O Fisk está com mãos atadas também em relação a isso. Ele tem que lidar ainda com a administração pública, né? Esse confronto dele com o chefe de polícia e um monte de burocracia, né? Que na visão dele atrapalha essa capacidade de agir. Então você vê que ele está assim, realmente sendo sufocado o tempo todo. E termina ali, né, com ele naquela festa para arrecadar fundos com a elite de Nova York, e o cara é completamente humilhado, né? As pessoas deixam claras para ele que, olha, Fisk, que hoje você é prefeito, mas a gente sabe de onde você veio, né? Não é porque você ocupa um cargo público de relevância, que você usa roupas caras, que você está aí se comportando, né, como um gentleman, que a gente não sabe que você veio de baixo, que você é da ralé, e no fim das contas a gente sabe quem é que manda nisso tudo, né? Então isso é muito humilhante para ele, cara, isso é muito humilhante. Aí você vê que no final ele desconta tudo no ex-amante da sua esposa, ali naquela cena de pancadaria dele com o Adam, né? Coitado do cara. Eu acho até meio injusto isso, eu acho que o Rei do Crime está utilizando o Adam como realmente uma válvula de escape, mas nem é certo chamar o cara de amante, né? Como a própria Vanessa disse, o Rei do Crime foi embora e ela se relacionou com outra pessoa. Então acaba sendo meio injusto, né? Mas, enfim, a gente está falando do Rei do Crime e eu acho que daqui para frente ele realmente vai agir de maneira mais incisiva, já que finalmente ele forma o seu corpo ali da força-tarefa anti-vigilantes, utilizando aqueles policiais, muitos deles envolvidos com aquela coisa de utilizar o símbolo do justiceiro para fazer justiça com as próprias mãos. Enfim, ele está pegando a nata dos policiais violentos ali e vai utilizar isso de maneira autoritária para tentar resolver a situação dos índices de violência em Nova York, que o Fisk direciona não para a bandidagem diretamente, mas para a ação dos vigilantes, né? Eu até imagino que isso vai dar muito problema
lá na frente. Como eu falei, o próprio Matt também nesse episódio é testado nos seus limites. A gente vê um pouco aqui desse lado religioso, né? Vale sempre a pena a gente lembrar, Matt Murdock foi criado com fortes raízes católicas, então você vê ele orando ali, segurando uma foto ali, um cartão com a imagem do Fog. Então eu achei legal mostrar isso, que é uma referência importante, né? Um embasamento importante para as motivações desse personagem. Em algum momento ele vai ter um confronto com a sua nova namorada, né? Já que ela está escrevendo um livro sobre vigilantes. Então o que vai acontecer quando ela descobrir, né, que o próprio Matt é o Demolidor? E o que vai acontecer quando o Matt descobrir que ela é a terapeuta do Wilson Fisk e da Vanessa, cara? Com certeza isso vai trazer um atrito, um incômodo entre eles ali, e a situação vai azedar. E aí o que leva ele a ser confrontado pela Angela Ayala, a sobrinha do Tigre Branco, né, que nós já mencionamos aqui no episódio passado também. Quem vem acompanhando, ou pra galera que acompanha quadrinhos, sabe que em algum momento ela mesma pode assumir o manto de Tigre Branco. Mas tem todo aquele discurso dela indo lá, dizendo que o Matt tem que fazer alguma coisa, né? O que acaba levando também ao confronto com o Muso e a descoberta de que o cara tá aí já agindo há muito tempo. Um monte de desaparecimentos pela cidade de Nova York é de responsabilidade dele, é culpa dele, né? E numa média ali de 60 vítimas, cara. O cara é um assassino serial bizarro, né, que tá agindo na cidade, literalmente no subterrâneo, já que ele se esconde no sistema de metrô. Então, né, isso leva ao confronto do Matt com o Muso. Tem essa coisa dele fazer as obras de arte utilizando as suas vítimas. Na série ele utiliza o sangue, né, mistura o sangue com epox para fazer os seus grafites, enfim. Nos quadrinhos é um pouco mais bizarro, tá, gente? Ele utiliza vísceras, peles para fazer obras de arte, né, entre aspas aqui, mas de qualquer maneira tá bem fiel, né, até o visual dele, a máscara, enfim. Não me pareceu que na série ele vai ter superpoderes, que ele vai ter poderes meta-humanos como é nos quadrinhos, apesar dele ser um cara bom de porrada. Mas também acho que não vai abordar muito da sua questão de origem, já que quando ele aparece também, isso é meio que deixado de lado, tá? Esse mistério de saber quem é o Muso e por que ele faz aquilo faz parte dessa mitologia, nessa aura de mistério, de suspense em torno dele. Mas foi uma luta bacana, onde a gente vê o Matt se soltando, né? Ele espanca ali o cara e dá um grito, assim, libera a raiva dele. Você vê que finalmente ele tá colocando pra fora aquela natureza violenta que o Wilson Fisk falou pra ele que ele tinha naquela reunião, naquele encontro que eles tiveram dentro de uma cafeteria. Então é o Matt colocando isso pra fora, né, e finalmente agindo ali como um homem sem medo, Demolidor, no seu uniforme. Enfim, foi realmente muito bacana. Se eu tiver que fazer algumas críticas negativas aqui, uma é que eu achei forçadaça a questão da Angela Ayala, a sobrinha lá do Tigre Branco, descer no metrô sozinha, sem nada, sem nenhum pedaço de pau, sabe? Pra investigar um assassino serial que já matou 60 pessoas, gente. Isso não faz o menor sentido, tá? Assim como o Matt Murdock também acha ela super rápida. Mas teve a ceninha que ele tava lá pesquisando o subterrâneo pelo computador, enfim, as galerias de metrô abandonadas. Tá, gente, mas porra, Nova York é gigante, cara. O cara conseguiu achar a menina antes dela ter o sangue drenado, enfim, né? Ai, Thiago, você tá querendo exigir um realismo e tal. Não é um realismo, gente, mas assim, ficou zoado, ficou zoado, né? Já que eles levaram tanto tempo para trabalhar a série até esse clímax, isso poderia ter ficado um pouco mais desenvolvido. Mas enfim, cara, foi um bom episódio. Termina ali com tanto o Rei do Crime voltando, né, soltando a sua natureza violenta, e o Matt Murdock também retornando ao seu papel de Demolidor, a formação da Força Tarefa, o que faz a gente esperar muita ação, muita pancadaria, muita coisa acontecendo nesses 3 últimos episódios, tá bom? Eu até imagino que no final pode ser que nós tenhamos ali uma coisa meio Vingadores Ultimato, só que com os vigilantes, né?
Quem sabe o Espadachim, que apareceu agora, o próprio Matt Murdock, o Justiceiro e outros vigilantes, talvez, do cenário lá dos defensores da Netflix, que eu ainda acredito que apareçam nessa temporada. Mas isso a gente fala mais pra frente. Eu quero saber agora a sua opinião, o que você achou dos episódios 5 e 6 até agora, tá bom? Deixe aí nos comentários, dê o seu like ou dislike que você preferir, tá bom? Espero que vocês estejam gostando das nossas análises aqui. Continue com a gente e, se foi relevante para vocês, se inscreva no canal aí, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!